Todos nós queremos a santidade, mas temos que lembrar que não podemos ser superficiais, que temos que manter um bom relacionamento com Deus. E é por isso que santidade sem hipocrisia é o tema do Revolução Jesus de hoje, que traz a Sueli Façanha para alegrar a nossa noite e o nosso irmão Ricardo Sá para ajudar nessa discussão. Tudo isso agora no Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Está começando mais um Revolução Jesus, não é, Adriano? Boa noite, Magda. Uma alegria ter você mais uma vez aqui no Revolução Jesus. Fernanda não pôde estar aqui, né, por motivos particulares, mas a Revolução Jesus não para, porque a Revolução Jesus é feita por todos aqueles que se entregam à ação poderosa do Espírito Santo para serem meros canais da ação de Deus. Por isso, boa noite para você que também já abre a tua casa. A gente pode já entrar, podemos sentar no sofá e curtir um bom programa. O programa de hoje é sobre santidade e a gente já chama a nossa convidada especial para cantar. Boa noite, Sueli. Boa noite, Adriano. Boa noite, Magda. Prazer estar aqui. Então vamos de música. Vamos lá, Sueli Façanha aqui no Revolução Jesus. Sueli Façanha hoje com a gente. Esse programa tá muito bom e promete. Se eu fosse você, não saía daí. Inclusive, ligava para os seus amigos, mandava um Twitter, um zap para eles, dizendo que Revolução Jesus já começou. E eu quero partilhar com vocês esse trecho do You Cat, onde diz: qualquer pessoa pergunta: quem sou eu e para que estou aqui? Como me realizo? A fé responde: só na santidade o ser humano se torna aquilo para o que Deus o criou. Só na santidade o ser humano chega à verdadeira harmonia consigo mesmo e com o Criador.
A santidade não é, todavia, uma perfeição de fábrica. Ela atinge-se por união com o amor encarnado que é Cristo. Quem, deste modo, atinge uma vida nova, torna-se e descobre-se santo. A santidade não é mágica, não é da noite para o dia, não é um produto de fábrica. É uma luta e é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa Revolução Jesus. Você tem lutado para ser santo? Que maravilha, que bom que você tem lutado. Você está desanimado, triste, caído? Talvez você pecou hoje e você está falando, eu não mereço o céu, eu não mereço estar na presença de Deus. Não, calma, fique conosco, porque hoje nós vamos compreender, afinal, o que é ser santo ou nada. Não é, Adriano? Com certeza, a santidade é uma grande luta e uma luta que não pode parar. Por isso a gente já tem aqui, olha, sempre no nosso programa Pier Giorgio Frassati, verso lauto, ou seja, a nossa meta é o céu. Nós caímos, mas nós levantamos, nós às vezes queremos desistir, mas o Espírito Santo vem e fala assim, olha, recomece, pois tudo pode ser novo. E uma promoção que... Assunto, os nossos convidados estão tops. A gente não chamou qualquer pessoa para vir falar aqui de santidade. São pessoas que estão lutando há muito tempo para serem santos. Pois é, eu quero chamar ele, que é apresentador do programa Trocando Ideias, escritor, pai de família, formador e um grande irmão de comunidade, Ricardo Sá. Ricardo Sá. Muito bem-vindo. Bem-vindo, alegria. É alegria imensa estar aqui. E aí, minha gente? E aí, Magda? Bem-vindo, Ricardo. Eu falei que alegria, a santidade... Não, deixa eu abraçar a Sueli aqui, porque... Já anunciou a próxima, Já Magda. anunciou a próxima convidada, ela que é da comunidade Que bom. Shalom. Eu que já tive a oportunidade tantas vezes de dizer aqui, não é que a comunidade Canção Nova não é a minha primeira comunidade. A minha primeira comunidade foi a comunidade Shalom, não é? E após um tempo tão querido e importante, onde eu aprendi, assim, no berço da comunidade Shalom, eu fui compreendendo melhor minha vocação, e depois os caminhos me trouxeram para a Canção Nova, mas é uma alegria imensa receber a Sueli também por causa disso. Obrigada, não é? Ricardo. Por se Nossos tratar, carismas são irmãos, né? né? Exatamente, por se tratar de uma comunidade que tem gente que diz assim, Ricardo, eu sou da comunidade Shalom. Aí eu continuo dizendo, e eu também. E já mandaram muito beijo para a comunidade delícia. Canção Nova por mim, isso está certo. Quando eu chegar lá, eu dou. E para quem está acompanhando também pela primeira vez, né, a Sueli Façanha, ela também esposa, como o Ricardo falou, da comunidade Shalom, formadora, e vocês vão conhecer um pouquinho mais dela também no programa de hoje, por isso não pode sair daí. Olha, gente, filma esse sorriso do Ricardo Sá aqui, porque ele chegou aqui e eu falei assim, meu Deus, Senhor, dá-me esse sorriso, porque sempre que a gente encontra com o Ricardo, é esse sorriso bom. Eu já digo, aí existe uma virtude da santidade, que eu tenho certeza que esse sorriso aí não é assim tão fácil, não. De vez em quando deve aí também... Não é fácil mesmo. Vamos sentar. Nossa, hoje a gente... Hoje em dia, eu acho que não é de hoje, não. É de muito tempo, que a gente tem que aprender a sorrir a partir nem da alma, é das entranhas. E a gente vai aprendendo, sim. É um aprendizado. Não é? Que bom que você fala assim, né? Sinal de que está natural, de que funciona, Tá que natural. transmite Deus e que vale muito. Vale muito, vale muito. O sorriso vale muito. Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, nos ensina, não é? Os problemas são meus, mas a minha cara é toda sua. Pegando até o gancho do Ricardo aí, né? De manter um sorriso. E o quanto que o nosso querido Papa Francisco tem falado da alegria do tava lembrando Evangelho. exatamente Né? isso. De uma vida feliz, que o Evangelho ele precisa nos trazer sempre essa certeza, né? Não a tristeza, não esse sentimento que quer nos colocar para baixo. Mas sempre o Evangelho que nos levanta, mesmo que caiamos, mas ele nos levanta. Mas aí eu fico pensando, principalmente naquele jovem, que luta, cai. Aí luta de novo, cai de novo. Aí ele luta mais um pouquinho, aí ele cai mais feio ainda. E pode dar aquele sentimento assim, caramba, eu vou parar com esse negócio. É melhor já entregar logo do que esse cai, levanta, é muita incoerência. O que vocês dizem, podem falar para esse jovem que agora está lá falando, caramba, sou eu.
Olha, Adriana, eu acredito que às vezes essas quedas são até providenciais para que um pecado maior de orgulho não nos domine. Porque enquanto a gente está tentando e às vezes escorregando, mas tentando de novo, a gente permanece naquela postura de que eu não consigo nada sozinho. E vem sempre um desejo de voltar para o Senhor de novo e ele se torna, na verdade, o meu alvo. Quando eu começo a conseguir, eu tiro os olhos de Deus, eu me torno o alvo dos aplausos, né? Então, enquanto essa virtude e essa certeza de só com a graça de Deus eu posso caminhar, o Senhor fica permitindo essas experiências para que a gente cresça nessa dependência do amor e da graça. Eu aproveito a oportunidade para falar sobre o pedir ajuda. É hora de pedir ajuda. Sempre que a gente se encontra assim, e eu sei que existem realidades da vida da gente em que ela nos concede essa experiência de fraqueza, que a gente não consegue. Nessas horas, é preciso pedir ajuda. É preciso ter alguém a quem eu possa recorrer, alguém que eu tenha confiança, alguém que vai saber me ouvir e eu vou me dizer nesta dificuldade que eu estou passando. A gente vive num mundo que exige bastante que a gente seja muito dono de nós mesmos, não é? Que a gente represente de alguma forma uma estabilidade de coisas, no sentido de que eu estou dando conta de tudo. Isso é uma mentira tremenda. Então, bendito seja Deus por mim, por você, Magda, por todos nós que estamos aqui, por você também. Pelas vezes em que a gente entende que a gente precisa pedir ajuda e dizer, eu não estou conseguindo. E mais ainda, eu já vou falar sobre direção espiritual. Porque não imagino que seja possível a gente viver vida cristã nos dias de hoje, nos tempos de hoje, sozinho, sem alguém com quem eu possa, alguém que tenha um pouco mais de experiência, que não precisa necessariamente ser um religioso, uma religiosa, um sacerdote, um amigo na fé, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, mais experiente nesse sentido, a quem eu recorro para abrir o meu coração e me diga, me ajude porque eu não sei caminhar sozinho. Eu não sei como é possível, Sueli, a gente caminhar sem esse tipo de ajuda. Interessante, Ricardo, porque se um amigo se um amigo é capaz de nos compreender, mesmo a gente não tendo nada de bom, digamos assim, para oferecer, a não ser o nosso pedido de ajuda, as nossas quedas, imagina o coração de Deus, como é capaz de exercer misericórdia, né? Então, realmente são experiências muito redentoras quando a gente, lá do fundo, a gente estende a mão, e a mão do amigo, a mão dessa pessoa que pode nos guiar, é a mão de Deus também. Eu já aproveito então para perguntar, existe uma fórmula para ser santo? E aí? Ricardo sabe. E olha, olhando para você, Ricardo, eu lembro, porque assim... Você lembra de quê, Magda? Fala. Eu lembro de quando eu vinha, eu nem era ainda da comunidade Canção Nova, e eu vim aqui e eu tive a graça, né, de ouvir tantas pregações, Ricardo pregando, às vezes Ricardo e Eliana junto, falando dessa busca da vida de oração para alcançar a santidade. Mas assim, é que eu fico olhando para você, Ricardo, e vou lembrando de tantas coisas. Mas e existe uma fórmula para ser santo? Não pode dar pergunta, não. A Magda nunca ficou tão desconcertada no programa. Tô achando assim... Eu tô achando ela super à vontade, Sim, cara. Não, desconcertada não no sentido negativo, mas assim... A cada pergunta ela e tal, entende? Ela vai se colocando com uma vibração, né? Lembrando de fatos, mas vai lá. Responde. Essa pergunta é uma pergunta muito perigosa de ser feita. Vocês são corajosos pra caramba. E a Sueli somos dois loucos que nos dispomos a responder. Muita loucura vai rolar hoje esse ainda. Tipo de porque coisa. Essa pergunta a gente enfrenta e os jovens estão lá querendo ser santos e eles querem saber a fórmula para ser santo. Não existe uma fórmula, não. Existem caminhos. Mas eu vou apontar um caminho que ele é muito seguro e que a gente não pode, e que nos coloca numa situação de fato segurança quando a pergunta é o que eu faço agora para ser santo. Eu tenho aprendido que ser santo no frigir dos ovos, como se fala lá na minha terra, é a gente aprender a viver de modo que nós tenhamos um coração cada vez mais transformado em amor. Para nós cristãos, esse amor é Jesus Cristo. Para nós cristãos, esse amor é dar a vida. Esse amor é perdão, misericórdia, acolhimento, é reconciliação, é começar de novo, é paciência. Esse amor é ternura, bondade, acolhimento. Quanto mais meu coração
independentemente das circunstâncias que eu estou vivendo, eu o coloco por decisão minha num coração que está numa transformação, no sentido de ser cada vez mais um coração que se transforma em amor. Se isso pode se chamar de fórmula, é fórmula para a gente ser santo. Eu queria pegar essa pergunta da Magda e devolvê-la com uma particularidade para cada um de vocês. Sabemos hoje que a comunidade Canção Nova, a comunidade Shalom, são essas duas grandes comunidades, até reconhecidas, né, pelo Conselho Pontifício, com muitos jovens. E ela propõe um caminho, um itinerário. Isso, assim, eu posso dizer, de santidade. Um jovem que entra no Shalom, que entra na Canção Nova, há um profundo desejo de santidade. Mas qual é o caminho de santidade proposto pela Canção Nova? A particularidade e da comunidade Shalom. Vamos começar com a comunidade Shalom. Vamos lá. O caminho de santidade começa com o querigma, quando a pessoa é apresentada a aspectos tremendamente básicos e fundamentais da fé. Que Deus é amor, que Jesus nos salvou, que morreu por nós e que o Espírito Santo veio e se derramou e se derrama ainda hoje e muda a nossa vida. A partir dessa experiência com a pessoa do Espírito Santo, aquela pessoa é conduzida a uma vida de engajamento num grupo de oração e ela vai crescendo e vai começando a ser orientada a caminhar numa vida de oração, de encontro com a palavra, de mergulhar mais na doutrina dos sacramentos, começando a conhecer a fé, né? Conhecer a igreja, e logo em seguida também sendo convidada a se engajar, a servir, porque também no caminho de apostolado o Espírito Santo opera uma obra, não dá para a gente simplesmente ter uma vida santa dissociada de um compromisso apostólico, né? Que a gente chama de evangelização. Então, a partir desse engajamento, aquela pessoa também vai recebendo uma direção espiritual, vai fazendo um caminho de autoconhecimento e vai caminhando, né? E vai fazendo os cursos de formação e vai conhecendo mais a própria vocação, o carisma no qual está inserido, pronto. E vai mergulhando cada vez mais. Aqueles que têm, nesse caminho, descoberto que aí também existe um chamado à consagração de vida, fazem o vocacional e ingressam numa vida de consagração nas formas de comunidade de vida e comunidade de aliança. E aí já se torna um caminho particular de santidade que inicia com o postulantado, depois o discipulado, os primeiros anos de consagração temporária e, por fim, as promessas definitivas. Porém, tudo isso é apenas como que uma ajuda, porque a santidade a gente tem que buscar até o último dia da nossa vida, né? Legal, Ricardo. E da Canção Nova? Na Canção Nova, nosso caminho de santidade, ele se dá especialmente no nosso chamado para a vida comunitária. Deus nos fez comunidade, não é? E como diz São João de Berkman, é isso? Berkman. Não há lugar mais terrível neste mundo do que a comunidade. Não aconselho para ninguém. Olha que coisa louca que eu estou dizendo aqui. Porque é um lugar de tanto desafio. O desafio dos relacionamentos, o desafio da descoberta de quem a pessoa é, o desafio da descoberta de quem eu sou de verdade. Não é? Isso leva muito tempo, é muito exigente. Então a nossa vida em comunidade é um dos grandes instrumentos para o nosso caminho de santidade. Que eu penso que ele é o primeiro, por se tratar do nosso primeiro chamado. Posso salientar também a nossa vida a serviço do Evangelho. O nosso caminho de santidade é uma vida de trabalho santificado. Que isso significa um serviço ao Evangelho, um serviço à igreja, com uma escuta contínua ao patrão dessa história toda, que é nosso Senhor, que vai nos indicando e nos dando um coração cada vez mais treinados para ouvir a sua voz, para que nós trabalhemos uns com os outros, para que nós comuniquemos sua palavra e, mais do que tudo, a sua presença. E o nosso caminho de santidade, ele também tem a marca da comunidade que se reúne como uma estrutura, uma sociedade que se organiza, né? A comunidade com os seus formadores, com os seus coordenadores,
com os seus responsáveis de missão, quer dizer, princípios como autoridade e submissão, princípios como a vida em sadia convivência, princípios que falam do viver da providência, não é? São princípios que norteiam a nossa vida de santidade. Volta um pouquinho atrás dizendo que o coração de tudo isso está na nossa espiritualidade, não é? Da nossa vida de oração, acima de tudo, que colhemos a vida de santidade que Jesus nos propõe. E ser santo, afinal, é privilégio para muitos ou para poucos, né? O que a igreja realmente determina como ser santo? Fique aí, porque Ricardo e Sueli Façanha irão responder essa pergunta depois do VT. Curte aí agora, Soltando a Língua. Galera, Revolução Jesus, hoje nós estamos num ambiente sagrado. Quando falamos de religião, quando falamos de santidade, quando falamos dessa sinceridade, daquilo que eu rezo, daquilo que eu busco e daquilo que a vida aí fora me oferece. Quando a gente sai de um ambiente assim mais sagrado e caímos para um ambiente mais externo, um ambiente que chamamos profano, é onde a gente vai compactuar isso. Será que o que eu estou rezando ali, eu estou vivendo aqui, ou existe uma hipocrisia entre nós? Será que a cruz que nós rezamos, que nós acreditamos, ela de fato está impregnada em mim, marcada em mim, caracterizada em mim? Ou eu vivo assim uma falsidade religiosa? Você se lembra? Jesus fazia muito isso no Evangelho. Ele olhava aquelas pessoas ali e começava a apontar isso, que talvez o que você está falando não é o que você está vivendo. Então tudo aquilo que a gente experimenta aqui, quando a gente vem para a nossa vida de oração, a gente está na vida de oração, a gente não consegue puxar lá fora. Aquelas devoções lindas. É tão bonito, o Brasil é marcado pela devoção popular, pessoas que rezam, pessoas que caminham, uma fé bonita, pura. Mas tem pessoas muitas vezes que vão deixando esses escrúpulos entrar na vida, então acaba estragando tudo. Por quê? Porque estão num cenário de vida que não bate com aquilo que é a verdadeira religião. Vivo uma falsidade. Então vou criando tanto peso, vou dando peso às pessoas. É aquilo de colocar fardos pesados na vida das pessoas. Então como é que é a nossa religiosidade hoje? Como é que nós vivemos hoje? Como é que você vive essa religião? Como é que eu estou vivendo? Essa busca de fidelidade a Deus. Esse caminho de nos integrarmos com a oração e com a vida, a fim de que a minha oração me leve a ter uma vida livre, me leve a ter uma vida comprometida com o outro e que me faça bem. Porque a religião precisa nos elevar. Ela não pode nos levar para baixo, ela tem que nos elevar. Cristo fazia isso com as pessoas. Ele tirava as pessoas muitas vezes caídas, feridas, machucadas, destruídas para uma perspectiva de vida maior. Por isso cruz nos leva sempre a essa reflexão. Não é fácil a gente sair de uma mudança de vida, não é fácil buscar uma santidade que seja coerente comigo. Eu só vou viver esse sofrimento, essa busca a partir daqui, a partir da experiência que Deus está pedindo para nós. Esse é o recado que eu quero deixar para você, para que a gente não viva uma falsidade, uma hipocrisia, mas que a gente seja de fato, tenha de fato uma santidade. Vamos viver essa santidade. Deus abençoe você, juntos! O programa Maranatá, que já estreou na TV Canção Nova, falando sobre doutrina social da igreja. Você não pode perder todo sábado, então acompanhe, ok? Mas a gente deixou uma pergunta no ar para o Ricardo e para a Sueli. E eu quero pedir o seguinte, que vocês respondam essa pergunta. O que é ser santo para a igreja? É para todos? Ou privilégio de alguns apenas? Mas da seguinte maneira, tanto para a ala que nos vê nesse momento e que se sente a ala pecadora, o pior dos piores, tipo assim, santidade para mim, muito longe. E para a ala que também nos assiste agora nesse momento e que acha que está no top de santidade. Sou da igreja, sou coordenador do grupo de jovens, eu me acho um santo. Então, responder essa pergunta pensando nesses dois grupos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. A santidade é para todos, Magda. A santidade diz respeito ao nosso batismo. Eu e o Ricardo, vocês da comunidade Canção Nova, Magda, Adriano, têm um compromisso a mais, por uma opção vocacional e uma radicalidade a mais
ao qual nós somos chamados. Porém, o batismo já é suficiente para nos levar ao altar, digamos assim, né? Para termos uma vida de uma busca sincera pela santidade. Deixa eu interromper. Você está me falando, então, que a pessoa pode ser santo igual Santo Agostinho, Santa Teresinha. Você está falando isso? Estou, sim, senhora. Pois é, exatamente. E outra coisa, muitas vezes a santidade pode ser alcançada no fazer por Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, as coisas pequenas do dia a dia. Não precisamos nem grandes coisas, porque às vezes essas grandes coisas nos levam até a cair no orgulho. Mas no feijão com arroz do dia a dia, nós podemos fazer por causa de Jesus Cristo e sermos santos. Só que é uma santidade que a gente não vai notar. E eu dou aqui uma pedra de toque. A partir do momento em que eu estou começando a me sentir santo, eu estou me distanciando desse propósito. Se você está sentindo que as coisas estão começando a ir bem, eu posso dizer com toda certeza, você já pisou na casca de banana. Aí um aspecto muito importante é a questão do sentir-se a caminho, não é? É muito bom a Sueli falar assim tão claramente, não é, desse perigo da gente sentir-se bem, o que é completamente diferente da gente sentir-se a caminho. E é muito importante que a gente se sinta a caminho, em que, à medida em que você, né, que nos acompanha agora, com a experiência que você tem com o nosso Senhor, que você se sinta nesse caminho, que você se perceba, que você veio de um lugar, que você agora vive experiência, que você tem uma meta. Isso significa santidade, sabia? Significa que você leva a sério a experiência que você fez e que você se coloca a caminho. Sueli, muitas pessoas que nos acompanham, até nós que somos pessoas públicas, elas se espelham, né? E elas ficam ali atrás dos nossos passos, das nossas dicas, até mesmo, não, eu sigo tudo aquilo que você fala, né? E a gente acompanha também que muitas pessoas, quando alguma situação nossa, né, de queda, né, acontece, elas também, vou negar a fé, olha só, fulano, o que aconteceu, né? E aí a gente vê muitas pessoas que têm essa via de santidade baseada no outro, né? O que você fala e pode dizer disso, né? Dessas pessoas que ficam se espelhando, né, em pessoas meras mortais, né, que vamos errar, vamos falhar. Olha só, é muito comum que as pessoas, ao nos virem, né, desejem e se espelhem. Porém, os conselhos são válidos, as palavras são necessárias, mas nós não somos mestres. Nós somos pessoas que estão a caminho igual àquelas que nos ouvem e nos escutam, né? Então, é tremendamente necessário essa consciência. O único ideal, a única meta e o único mestre é Jesus Cristo. Eu sou falível, eu posso cair e não posso, como eu caio muitas vezes, né? Como diz o Carmadel, ele diz, vem morar com a gente que você sabe quem a gente é, né? Então, é nesse dia a dia que a gente vai buscando a santidade, mas nós não somos perfeitos, né? O único perfeito é Deus, então o nosso olhar tem que estar lá, tem que estar nele. Ricardo, você já viveu o desafio de pregar algo ou cantar algo que na tua vida era a sua luta ou até mesmo a sua pedra de tropeço? Como eu já vivi, rapaz, eu vivo isso todo dia, o tempo inteiro, não é? E aí, as pessoas podem falar que isso é farisaísmo. Não, ou não é? Não, não é farisaísmo de forma nenhuma, porque o que a gente vive é justamente uma expectativa imensa de oferecer um belo testemunho de quem se coloca a caminho, não obstante as suas dificuldades. E a gente não pode ter medo disso, não. Você falou que nós somos pessoas públicas. Não é? O fato de nos considerarem e de nós nos considerarmos em pessoas públicas, isso pode fazer com que eu me sinta a pessoa assim, mais importante do mundo. Mas isso aí eu vou estar com um problemão enorme para resolver. Não é? Sueli é uma pessoa pública, mas se isso faz com que ela se sinta alguém mais importante do que os outros, ela está, assim, com um problemão enorme que ela tem que resolver. Então, o problema dela, Sueli, procure ajuda. Agora, a Sueli compreender que existem momentos em que as pessoas olham para ela e a veem como uma pessoa pública e que ela tem uma importância e que ela é uma personalidade importante no sentido em que ela indica um caminho, a Sueli precisa ver isso com
muita honestidade, né, com muita coragem e sem medo nenhum. Né? Eu tenho pessoas, e a Sueli deve ter experiência, de pessoas que se aproximam de nós assim, muito emocionadas, às vezes trêmulas, porque se encontram conosco. Se elas nos acham assim, se uma pessoa me acha alguém digno de tanta atenção, de tanto carinho, de até um certo nervosismo, eu tenho que tratar as pessoas muito bem, eu tenho que entender que eu estou fazendo parte do momento dela numa perspectiva muito importante e dar o valor que isso tem. Agora, se eu excedo, o problema é meu. Entende? Eu que tenho que me resolver, eu não posso me exceder, mas eu não posso ter medo. Mas respondendo a sua pergunta, eu vivo todas as lutas como todo mundo vive. Eu gosto de contar uma história, posso contar? Ela é breve. Sim, ela é breve, nós estávamos aqui no palco do Rincão do Meu Senhor e tinha muita gente para atender, não estava previsto. Para atender eu digo, porque depois do palco nós costumamos atender as pessoas autografando, dando um abraço, deixando uma mensagem e tal. E uma senhora no meio da muvuca, bem aqui embaixo, me procurou e disse: Ricardo, eu preciso muito conversar com você. Eu disse, com toda a educação que minha mãe me deu, Sueli ia conhecer, muitos de vocês também. Eu disse: minha querida, eu não consigo conversar com você agora, mas ali na casa de Maria, você vai até lá, que tem uma pessoa que vai lhe atender, um padre que pode lhe confessar lá no confessionário, e ela vai lhe dar atenção. Ela, tá bom, foi embora, tarará. Passaram 2 dias, chegou um memorando para mim. O memorando, gente, é um recadinho que a gente recebe do pessoal da central telefônica quando você liga para a Canção Nova reclamando do Ricardo Sá. Eles anotam e chega o seu memorando para mim. E chega tudo. Tá bom? E chega mesmo. Então chegou um memorando para mim, dizendo: Ricardo, uma senhora esteve aqui e sentiu-se maltratada por você, porque você não deu a atenção que ela merecia. Eu li, lembrei dela. Eu digo: não é possível, eu vou ligar para ela. Eu liguei para ela. Liguei e digo: atendeu uma criança. Eu digo: oi, querida, aqui é o Ricardo Sá. Ela não terminou eu falar, já saiu gritando: vó, é o Ricardo Sá e tal. Aí a pessoa veio e eu disse: oi, querido, sou eu, Ricardo, eu estou lhe ligando para pedir perdão. Me perdoe se a senhora se sentiu maltratada, porque não era esse meu objetivo. Ela: Ricardo, pelo amor de Deus, o que é isso? Você ligar para mim? Não precisava você fazer isso. E eu já me sentindo assim: puxa, cumpri minha missão. Né? Agora ela tá achando que eu sou um cara super bacana porque liguei para ela. Olha a figurinha, olha a figura aqui. E conversa vai, conversa vem, Sueli. Ela disse para mim assim: ô Ricardo, eu queria saber uma coisa. Eu queria perguntar se vocês aí na Canção Nova já entenderam que quando a gente vai aí e a gente procura vocês, a gente quer encontrar Jesus. Uau. Foi isso aí. É mesmo, né, querida? Ela Ricardo, mas me responde. Ela teve a delicadeza de me perguntar de novo. Ela disse: Ricardo, vocês já entenderam que quando a gente vai aí na Canção Nova, a gente encontrando vocês, a gente quer encontrar Jesus? Nessa hora eu já estava sentado no chão, lá no departamento de eventos, escutando aquela senhora. Eu digo: pois é, querida, me perdoe, eu vou procurar melhorar. E a gente vai na luta, né? Interessante, Ricardo, porque logo quando eu comecei a cantar, as pessoas vinham, procuravam para tirar foto, para pegar autógrafo. E logo no início eu não estava acostumada a lidar com isso. E a sensação que eu tinha é que as pessoas tiravam um pedaço e iam embora. E era uma sensação de vazio que ficava, como se eu estivesse sendo usada. E eu comecei a chorar lá no meio do corredor lá do evento, e o Moisés me viu, o fundador da minha comunidade, o Moisés Azevedo, e ele disse: o que está acontecendo com você? Eu contei, ele disse: minha filha, não se sinta assim. Quando as pessoas vêm e nos procuram, elas estão procurando Jesus. E essa consciência me fez dar uma grande guinada, não é? Eu vou tornar essas situações uma oportunidade para evangelizar. Maravilha. O programa, como você percebeu, só está começando. Mas nós vamos para um breve intervalo com Sueli Façanha. Cante para nós, Sueli, por favor. Vamos lá. Que tudo escolheu ofertar,
fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor corresponder. Em tudo a Deus soube obedecer, humilde escolheu se submeter. Suave firmeza eu posso encontrar naquela que tudo escolheu ofertar. Fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor corresponder. Em tudo a Deus soube obedecer, humilde escolheu se submeter. Faça-se em mim tua vontade, Senhor, cumpra-se amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte é tão forte esse amor. Sueli Façanha, hoje aqui no Revolução Jesus. E tem uma promoção rolando. Pois é, você já participou? Ótimo. Você não participou ainda? Ainda dá tempo. Por favor, não vai ficar de fora. Você tá na luta? Tá na luta para ser santo? Qual é, então, a sua estratégia para conseguir ser santo? Você que participar vai concorrer a todos esses prêmios e é um super kit que vai te ajudar, inclusive, a ser santo. Olha só. Maria, humana como nós, vai poder se aprofundar nessa que foi o modelo de santidade para nós, rezar o Santo Terço também com ela. Olha só quantos prêmios bacanas para você. Então, entra, participa. Adriano, cadê você? Estou aqui, olha, muita interatividade através do nosso Twitter, várias participações. Vou ler algumas, muitas pessoas mandando abraços para a Sueli, para o Ricardo, já dizendo que vão estar na loja amanhã no Rio de Janeiro. Né? Amanhã no Rio de Janeiro, a partir das 14 horas, na nossa loja Canção Nova. Que bom que todo mundo já está sabendo. E olha, a Letícia Frota, a Elizabeth, o Jonas, a Cássia, o Diego, a Nana, a Elizabeth, o Vinícius Marques, o Christian, né, o Diego, a Ritinha, Rodrigo Gouveia, Daline Soares, Daniela Santos, ou Santos ou Nada,
Thaís Virgínia, né, o Manuel Jorge, né, a Letícia Frota diz que o apartamento dela se transformou uma casa comunitária. A galera foi toda para lá para curtir o Revolução Jesus. E também tem um que eu achei interessante, que disse do seu sorriso, Ricardo. Não vou encontrá-lo agora, mas você disse isso. O sorriso do Ricardo Sá me transmite santidade. Depois, se eu achar aqui, faço questão de falar, né, o nome dessa pessoa. Não poderia deixar de mandar os abraços também, que a nossa querida produtora né, escreveu aqui, ela que esteve lá no Paraná esse final de semana, né, ela encontrou o povo de Deus. Interessante que não somos só nós que aparecemos na televisão, que cantamos, que subimos ao palco, que também somos instrumentos para estas pessoas que sabem que nós temos um serviço na obra de Deus. Né? A nossa produtora esteve lá com o namorado e o Odair Sampaio, a Camila, o Rogers, né, o senhor Raul, a dona Sebastiana disseram, né, eu amo a Canção Nova, a Canção Nova me alimenta. Né? Pede para eles mandarem um abraço, então tá aqui o nosso abraço. Que bom que vocês também são família Canção Nova conosco. Ricardo Sá, oi, querido. Eu tenho uma pergunta que eu falei lá na produção que eu iria fazer. Está lançando, né? Já lançou, mas a gente está em tempo de lançamento ainda. DVD O Santos ou Nada. Né? Nós que somos da comunidade sabemos como que essa frase, esse lema, ele entrou dentro da Canção Nova com uma inspiração, um momento difícil, um momento de dor que a comunidade vivia. Mas as pessoas às vezes olham assim, né, o Santos ou Nada, aí tem a jaqueta que é fantástica, você pode adquirir, a blusa, o Santos ou Nada, o DVD, o CD, ou Santos ou Nada. Mas às vezes alguém que nos acompanha agora para só na frase, ou Santos ou Nada. Aí a pessoa não é muito de igreja, fala, esse negócio de santo eu não quero ser não. Então se eu não sou santo, eu sou nada. E aí ela pode se sentir, né, meio rejeitada, meio nada. Mas eu queria que você explicasse a força dessa frase. Se não é santo, é nada mesmo? O que seria esse nada? Que nada é esse? Eu acho que é bacana a gente explicar o que significa isso para nós. Não é? O Santos ou Nada foi dito pelo nosso fundador, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, quando a nossa primeira jovem, quando houve o primeiro falecimento na Canção Nova, quando faleceu a Isabel Cortez, né? E nós sofríamos muito com aquele falecimento, e ali na missa de corpo presente, Dom João estava presente, Padre Jonas na época pensava que não ia precisar fazer a homilia, enfim, Dom João pediu que ele fizesse. E ali o nosso pai fundador sentiu no coração que Nosso Senhor nos chamava para uma vida santa de uma maneira como nós não seríamos capazes de compreender antes. Então, ou santos ou nada. É bom dizer, então, que não significa que quem não é santo não é nada. Não, não é isso. É uma forma de dizer que nós estamos num momento tão importante da nossa história, da nossa vida cristã, que é preciso, então, olhar de frente para esta proposta, esse chamado, na verdade, à santidade, muito de frente, e vivê-lo com todas as nossas forças. Não é? Na Canção Nova, nós somos convidados a realizar tanta coisa, não é? Mas nós corremos o risco de fazer muito e resultar pouco, se em tudo aquilo que nós fizermos não estiver presente Deus, que é santo. Então, um desafio enorme neste ou santos ou nada é a gente continuamente, em cada coisa que a gente fizer, por mais simples e até não vista por ninguém, que a gente imprima aí a presença de Deus. Adriano, isso aí envolve um desejo, esse é o santos ou nada, envolve um desejo de... vou fazer uma redundância aqui, um desejo de vontade, entende? De corresponder, uma busca tão grande de corresponder a Deus que nos torna santo, né? Mas eu sei que a Sueli está ali. Eu estou morrendo de vontade de falar, sabe por quê? Me ajuda, porque vai. A experiência que nós vivemos também foi muito parecida com a da Canção Nova. Quando um dos nossos muito queridos foi para o céu, nós entendemos que o céu estava mais perto de nós, né? E é um momento de reflexão. E agora, quem nosso Senhor vai chamar? Quem Ele vai achar digno de morar, né, na sua casa? E nesse momento é hora da gente redobrar o zelo e buscar uma radicalidade nova. E eu entendo também santos ou nada como um desejo ardente do coração de não desperdiçar a vida com as coisas deste mundo, né? E de ser
uma busca de uma radicalidade nova para atender o chamado do Senhor. Quer dizer, agora não dá mais para viver de qualquer jeito. Exatamente. Agora não dá para a gente viver a nossa missão de qualquer forma. Eu não vivo para esta terra apenas. Isso, por mais que nós compreendamos, não é? Para que nós somos feitos, qual é a nossa missão, a gente tem sim a possibilidade de fazer isso de um jeito qualquer. Não, tem um modo de fazer, e o modo de fazer é esse, o Santos ou Nada. Interessante, porque a partir do momento em que eu tenho essa convicção, 2 minutos eu já posso cair, se não aos olhos das pessoas, mas às vezes numa crise de fé que só eu sei que eu estou passando. Não é? E é indispensável no caminho de santidade uma convicção de que Deus me ama e que Deus me ama tanto que é capaz de me perdoar e me querer mesmo assim. E porque me quer, me dá a possibilidade de tentar de novo. Aqui vale a pena experiência também, com a misericórdia, né? Aqui vale a pena lembrar, você se rascou, porque você pegou 2 tagarelas aqui. Não, eu estou amando. E aqui vale a pena lembrar uma coisa muito importante, porque nós estamos falando tanto sobre os nossos esforços e a compreensão de tudo isso, né? Vocês vão nos perguntando e a gente vai tentando explicitar um pouquinho como é que a gente compreende isso. Mas é tão importante dizer que Deus é santo, não é? E é Ele quem santifica. Não é? Não adianta a gente ficar, e não adianta mesmo, não é? A gente falar sobre fórmula, a gente contar a experiência. Se cada um de nós, e você em primeiro lugar, porque você a quem a gente se sente tão assim carinhosamente destinado neste momento, buscar a santidade no coração daquele que é santo. Então, é Deus que é santo. Então, busque nosso Senhor, busque a Ele, converse com Ele sobre isso. Aqui existem o quê? Experiências que a gente pode repartir e que a gente faz assim do fundo do nosso coração. Mas quem santifica é nosso Senhor, a sua oração, a sua busca diária, a sua luta, escutar de nosso Senhor aquilo que Ele pensa sobre você e o caminho que Ele lhe oferece para viver a santidade. Aí aonde você está é simplesmente insubstituível, é imenso, é muito maior do que tudo aquilo que a gente consiga falar aqui. Pois é, o ping-pong aqui tá grande, viu? Vocês têm que nos Olha, interromper. eu já estou indo para trás, porque eu estou, sendo impactado também pelas falas. Mas olha, o mais interessante é a gente nunca esquecer que é por causa de Jesus Cristo. É com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ser santo não é fazer tudo certinho, porque senão eu vou estar no primeiro banco dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu pago o dízimo, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é ser santo. Ser santo é ter uma vida comprometida com Jesus Cristo e por causa dele eu ter atitudes que me aproximem mais desse mesmo Senhor. Vou correr o risco de cometer uma gafe, né? Mas vamos lá, né? Já que a gente está... Isso, corra o risco que, se for possível, cometa gafe. Não, porque no nosso retiro esse ano, você falou, não estou certo se foi com esta música, que não há uma interrupção, né? O Padre Jonas pediu para você cantar a música, e aí não dá uma paradinha. E aí depois você falou, aquilo me marcou muito, porque assim, é intensidade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e cantasse essa parte, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendessem que é luta, sim, mas é graça. É luta, mas é ajuda do alto. É luta, sim, mas é um Deus que nos socorre. É luta, sim, mas é um Deus que é intenso no amor. Ok, dá uma lá maior, maestro. É o refrão, porque no momento lá eu comentei, porque a maioria de nós músicos cantamos assim. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele... E aí eu parei e disse assim, Monsenhor Jonas, não é assim que foi composta a canção. A canção precisa de fôlego e precisa de ritmo. Então é assim, que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Não tem intervalo, a gente não para aqui. Para viver assim, exige ritmo e fôlego. Foi isso. Obrigado, Ricardo. E de toda essa santidade, desse momento que a gente viveu agora,
tem muita gente pensando assim, que papo de louco. Que loucura é essa, Ricardo? Que loucura é essa, Sueli? Que tá até te fazendo chorar, tá te arrancando até lágrimas. Mas tem gente que tá achando que é papo de louco. E que acha que abrir mão para ser santo é abrir mão de muita coisa boa da vida. É tipo, meu Deus, eu vou ser infeliz. Eu vou ser... ser santo. Como é essa santidade? A santidade vai nos tirar a alegria, os prazeres dessa vida, Ricardo e Sueli. E aí? Fala você. Ela tá respirando ali, Ricardo. Tá tomando fôlego. Eu ontem estava brincando com a minha mulher, dizendo assim, nossa, estava dizendo para Eliana, eu estava tão feliz com a nossa vida, no momento em que nós estávamos partilhando em casa, e dizendo da alegria de viver, né, da alegria de viver o que a gente está vivendo agora, que são realidades próprias da vida de todo casal, de toda família. E me lembro disso para dizer que é exatamente ao contrário disso que a gente possa pensar, não é? A santidade é um convite para que a gente se valha de tudo, para fazer com que tudo ganhe sentido, né? Quando a gente cultiva esse desejo, não é, de corresponder à santidade, tudo fica tão bonito, tudo ganha tanto sentido, não é? Eu confesso que eu cheguei aqui para o programa muito cansado por conta das batidas desses dias passados. Mas essa conversa aqui está me descansando tanto, não é? E o que existe por trás disso? Existe um desejo de estar inteirinho aqui fazendo isso. E isso faz de mim mais santo. E é uma coisa tão simples. Então a santidade, ela não nos priva. Ao contrário, ela dá sentido a tudo aquilo que a gente imagina e que a gente vai precisar deixar. Então, é muito mais do que um deixar. É um abraçar, não é, com um real sentido. Abraçando, transformando em oportunidade de correspondência. Eu penso que essa é uma maneira muito corajosa, muito linda de a gente viver a cada dia. É interessante porque, às vezes, a gente pode entender que, para ser santo, a gente tem que perder isso, deixar aquilo, né? E eu preciso entender que é preciso perder, mas eu vou perder para ganhar, não é? E essa perda não é um sofrimento, porque eu estou ganhando e nesse ganho eu me alegro. Então, assim, me faz até como que uma obrigação de deixar as coisas velhas por causa do Senhor, porque eu quero ter mais de Jesus, eu quero dar mais a minha vida, porque eu me sinto amada, porque eu amo e eu quero mais. E se tem algumas incoerências, a consciência vai dizer: não dá mais, é preciso deixar isso, é preciso deixar aquilo. E não segue uma lista de obrigações e de deveres, mas de escolhas de amor, né? É bem diferente. Nosso papo está muito bom, a gente vai dar uma paradinha. E antes de chamar esse VT, que é uma dica de filme, um grande filme de super-herói, eu me lembro aqui quando agora, então, Santo João Paulo II estava para ser ainda beatificado, perguntaram, né, para o cardeal Saraiva, né, mas o que é um santo? E a resposta dele para mim foi a melhor. Ele disse assim: santo é uma pessoa absolutamente normal, porque se não fosse, não poderia ser santo. Essa humanidade bem vivida, bem ajustada, com quedas, com superação. E nada de ser super-herói também não, viu? Não queira ser um Superman. Qual a dica que o André deixa pra gente de filme? Curte aí. Pela frente. Nós vamos de música, mas eu quero saber, afinal, ser santo é ser herói? Qual a diferença entre ser santo e ser um herói? Ricardo e a Sueli vão estar com a gente no próximo bloco e você não sai daí. Nós vamos de música e já voltamos. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio.
você nasceu para ser santo. Mas ficou também a pergunta no ar, no último bloco. Ricardo Sá, ser santo é ser herói? Qual a diferença entre um herói e um santo para você? Eu fiquei pensando aqui que ser santo não é ser herói, não. Porque pensando em herói, eu estou me referindo aos super-heróis. Não é? Eles têm os superpoderes. Não é? A matéria-prima de nossa santidade é a nossa humanidade. Não é? E, inclusive, a igreja vem nos ensinando, nos fazendo compreender cada vez mais que quanto mais humanos nós somos, mais perto de Deus nós somos capazes de nos aproximar e vamos nos tornando santos. Então, a nossa matéria-prima é quem somos nós. A nossa matéria-prima é a nossa vida. Me valho da sua pergunta para lembrar a mim mesmo, a você e a tanta gente, e que não é possível, e nem é preciso que eu mude as circunstâncias da minha vida para corresponder a Deus naquilo que é a minha compreensão hoje sobre a vida santa. Então não existem superpoderes, existe a minha vida, do jeitinho como ela é, a minha humanidade, do jeito que ela é, com a sua tendência, inclusive, ao pecado, essa luta imensa que a gente vive. Então, a humanidade é matéria-prima para a santidade. Não tem superpoderes, não. Eu não quero te complicar. Mas complica. Mas eu quero saber o seguinte. Hoje, na nossa reunião de pauta, o Adriano falava disso e eu me recordei agora. E as virtudes heróicas? As virtudes heróicas são uma coisa. É porque eu escrevi no meu livro que ser santo é ser herói. Aí o Papa Francisco, numa homilia dele, falou que ser santo não é ser herói. Não é ser herói. Mas deixa eu me justificar. Aí, graças a Deus que eu fiquei do lado do Papa. Não vou competir com o Papa Francisco. Não, mas porque quando eu fui entender, né, o processo de santidade de altar, né, de canonização e tudo mais, antes de se beatificar alguém, se comprova as virtudes heróicas. Virtudes Aí heróicas. eu fui lá procurar que virtudes heróicas eram essas, né? Pensei coisas extraordinárias, mas não. É um amor a toda prova, é a paciência, né, de tudo aguentar. E aí eu fiquei falando, realmente, ser santo hoje é ser herói. Amar é um ato de heroísmo. Amar quando o outro te persegue, amar quando o outro te calunia, mas não nesse heroísmo de superpoderes, mas de uma humanidade bem ajustada. Eu ficava, até dizia com a minha futura noiva, né, minha namorada, o quanto que hoje ser educado, ser gentil, ser acolhedor está sendo uma coisa absurda. Porque as pessoas estão tão grosseiras, elas estão tão impacientes, e hoje é ser heróico, é um ato heróico, numa fila imensa, você manter a paciência perto de todo mundo que está querendo, né, apedrejar e tudo mais. Então, me sair dessa, assim, virtudes heróicas, né? Não, e outra coisa, a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila quando ela fala da determinada determinação. O herói nesse aspecto também, não é? De não abrir mão do propósito, né? E isso exige muito esforço, exige muito sacrifício. Mas eu acho que vale a pena também dizer o seguinte, Adriano, ser santo não é ser quietinho, não é ser bem educado, porque às vezes a gente até diz, aquela criança é bem santinha. Por quê? Porque tem uma índole boa e porque talvez não faça barulho e não crie um mal-estar no ambiente pela sua falta de educação. Isso é ser santinho. Não é. A gente não pode associar santidade a uma personalidade, um temperamento manso. Isso é bem diferente. É por causa de Jesus que eu sou manso. É por causa de Jesus que eu travo ali para não fazer ou dizer o que eu quero, não é? E às vezes é uma luta tão grande, mas eu faço por amor ao Senhor. Quando você fala, eu travo ali, você está dizendo ali aonde? Na hora que dá vontade de, como diz o cearense, você vai me entender, de esganar o sujeito, né? Você pega ali pelas bitacas e dá vontade de matar. Então, quando eu me abstenho de praticar o mal... Sueli, você falando de sua vontade de matar, você lembra de muita coisa? Quando eu meto o pé no freio e eu me abstenho de praticar aquele meu projeto, né, que não vinha do coração de Deus, é isso. E por causa de alguém, né?
Por causa de Por nosso causa Senhor. de Jesus, exatamente. Por causa de nosso Senhor. O nosso encontro pessoal com o nosso Senhor, nesse nosso bate-papo aqui, ele é fundamental, ele é a raiz de tudo. Enquanto eu e você não fazemos esta experiência, e por isso a missão da comunidade Shalom, a missão da comunidade Canção Nova, de toda a igreja, para que o homem conheça nosso Senhor, porque ele, em perfeita humanidade, a perfeita santidade. E aí a gente pode literalmente viver pela fé. Uma coisa boa, verdade. Sueli, as pessoas até, né, perguntavam pra gente assim, nossa, Sueli Façanha está sumida, né? O que está acontecendo? Onde ela está? Por onde, né, caminha Sueli Façanha por esses tempos? O que ela tem feito? Seus projetos, seus trabalhos? Houve maternidade aí? Teve muita coisa nesse meio tempo, né? E eu chamo o início desse tempo a gravação do CD com poesia, que foi em 2006. E logo terminando o disco eu me vi grávida, nasceu meu primeiro filho, depois nasceu o segundo no ano seguinte. Aí teve mudança de cidade e muitas reviravoltas. E não só questões minhas, mas também estruturais da própria comunidade. E a gente pode dar um nome como plano de salvação a tudo isso, né? Foram 7 anos sem gravação e 7 anos onde eu vivi crises muito grandes. E eu não tenho vergonha de dizer que, no auge da minha fragilidade, eu cheguei a desacreditar de tudo que eu dizia. E para mim era uma grande dificuldade pegar o microfone e cantar, porque eu não acreditava mais naquelas palavras, mas eu precisava dizer porque era o certo. Entendeu? E Deus foi trabalhando e me pegando de volta e restaurou a minha fé, restaurou a minha esperança, restaurou o meu coração. E esse disco vem também coroar todo um tempo de resgate na minha vida, onde eu convido também as pessoas a viver pela fé, não é? A se entregarem, confiarem nas mãos de um Deus que não abandona a obra das suas mãos e nos resgata e traz de volta. E hoje esse CD, as pessoas que querem, né, ter o seu show na sua cidade, né, até mesmo escutar, né, as canções desse e de todos os outros, como que elas podem, né, ter a sua presença lá? A agenda está aberta? A agenda está aberta, basta entrar em contato com o escritório. Inclusive, esse disco, eu tenho assim um amor muito especial por ele. E ele tem me ajudado, assim, como oferecido uma novidade nesse tempo, que é essa experiência de fé que eu tenho cantado. E eu queria também poder dizer que, ouvindo esse CD, como o operador que me gravava na hora, ele dizia: Sueli, você parece que está rindo na hora que canta. Mas era exatamente uma alegria que vinha no meu coração por ter sido... por ter experimentado essa ressurreição no Senhor. Então, esse show é essa proposta, esse momento de fazer essa experiência. Então, a agenda tá aberta, os contatos você pode ter aqui no vídeo, exatamente, e estou esperando, né? Inclusive, Adriana, eu queria dizer que eu sou muito grata a você, ao Revolução Jesus, porque alguns anos atrás vocês praticamente me empurraram ladeira abaixo para que eu pudesse desenvolver uma evangelização via as redes sociais. Foi mesmo. Não é verdade? Lembro que nós abrimos, não sei se foi o Twitter. Twitter. No programa. Hoje já tem Twitter, já tem Facebook, graças a Deus. Também o Instagram. E eu tenho investido muito. Queria poder também deixar, né, o endereço facebook.com/Sueli Façanha Shalom. O Instagram também é Sueli Façanha Shalom. E a gente vai partilhando. E eu tenho um cuidado muito grande, porque eu não quero fazer das redes sociais... ou melhor, eu quero fazer das redes sociais apenas um meio para falar do Senhor. Então, nas pequenas coisas, eu procuro deixar uma mensagem. Numa simples foto, eu faço uma reflexão para que as pessoas aproveitem aquilo e olhem para Jesus. E assim, então, muito obrigada. A gente que agradece. De música. Então, vamos lá. Feliz contigo. Eu te encontrei, por ti tudo
santidade é uma graça de Deus. E que eu saiba, Ricardo Sá, os dois estão tão de conversa aqui. Não, Ricardo... eu vou falar. Eu ia falar só pra Sueli. Eu tava aqui admirando e comentei com o Adriana que Sueli tá mais cênica, inclusive. Ela tá cantando mais cênica, muito bacana. Obrigada. Eu acho que é a obra interior, né? É maravilhoso. De Deus na vida da gente. Não é? Graças a Linda Deus. interpretação. Obrigado. Voltando. A gente tá num momento aqui bacana, isso é ótimo. A santidade é uma graça de Deus. E a gente aprende que se é graça, a gente precisa compartilhar. A gente precisa falar, a gente precisa oferecer também aos outros. Então, eu quero saber, Ricardo, em que momentos, 2 momentos da sua vida, que essa graça de Deus veio de forma grandiosa e que você conseguiu dar uma resposta de santidade? O suicídio do meu pai, no dia em que o telefone tocou, o momento em que o telefone tocou, era mais ou menos 18 horas e 30 e poucos minutos do dia 13 de janeiro de 97, quando minha irmã me telefonou me dizendo que meu pai havia se suicidado, havia dado um tiro no peito. O meu primeiro convite interior foi a santidade. Eu confesso que eu nunca entendi direito por que foi isso. Numa compreensão daquelas que a gente quer fazer por força da própria compreensão. Mas ali eu compreendi que me estava sendo oferecida uma oportunidade de responder a uma coisa absurda com a minha santidade, com aquilo que eu podia oferecer a Deus. Não é? Eu imagino um pouco que isso Deus me ofereceu, até por conta da minha missão. Porque, nossa, hoje você e eu, Magno, nós vivemos num mundo que a gente está a gente está enfrentando o absurdo, o inimaginável, aquilo que a gente pensa que não vai mais aguentar, aquilo que a gente jamais podia imaginar que fosse acontecer, está acontecendo comigo e com você. Penso que essa resposta também me foi dada por causa do povo ao qual Deus me destina continuamente, que é nesse absurdo, nessa loucura que você está vivendo aí, que você pode dar a sua resposta correspondendo à santidade a qual Deus me chama. E você, Sueli, qual o momento? Eu estava lembrando aqui de um tempo de missão que até você, Ricardo, me perguntou: o que é que você está fazendo aí? Não fala. Então, naquele momento, naquela missão que eu estava, eu vivi assim tempos de muita oferta ao Senhor. Dificuldade financeira, de não ter muitas vezes o que comer na mesa, de ver irmãos ficando pálidos porque não se alimentavam bem, porque a gente não tinha, né? E estar ali procurando ser feliz e promover a alegria dentro da casa comunitária, porque Jesus tinha nos escolhido aquelas pessoas para viverem juntas naquele momento. Então, assim, eu me lembro muito de que, por várias vezes, não só eu disse para mim mesma, mas eu tive a oportunidade de dizer: Deus não deixa de amar porque as coisas não vão bem. Deus é sempre amor. E aquilo realmente me alimentava e aquilo me sustentou cada dia. E eu podia assim falar com toda a convicção que Deus continuava amando mesmo que tudo fosse difícil, né? Então, assim, essa certeza, essa convicção, eu ouvi como uma graça que Deus me deu e que eu testemunhava, né? E realmente não vinha de mim. Porque às vezes Deus permite que a gente até esfrie na fé para a gente reconhecer. Naquele tempo não era a Sueli heroína, era uma graça que me carregava, que me sustentava e que me tornava capaz de testemunhar esse amor. A gente pede para vocês ficarem em pé agora. Vou mudar um pouquinho. A gente dizia, né, de pessoas que a gente olha, a gente se espelha, né? E o risco que a gente corre das pessoas às vezes estarem assim. Mas eu posso dizer por mim, acredito que a Magda também pode dizer, né? Posso dizer por ela, que muitas vezes as suas pregações, as suas músicas também criaram em nós um lugar de santidade. Posso assim também dizer da Sueli,
Até partilhava com o Ricardo, né, a música com a tua mão. Como que ela, em um momento, hoje eu vejo assim, nossa, era um detalhe de sofrimento, né, aqui na Canção Nova. Mas ela me levantou. E eu queria que vocês pudessem rezar por nós agora. Eu e a Magda, a gente está começando a nossa caminhada comunitária. Quantos anos de vida comunitária? Colocando até um Shalom antes de Canção Nova. Nossa, eu não vou colocar um Shalom, não. Eu vou colocar o grupo de jovens do Colégio Cearense, desde 1977. 77? Meu começo foi em 85. 85, tinha 2 anos. Queria que vocês rezassem por nós aqui, mas por tantos jovens que agora também se colocam nessa postura de receber essa oração. Porque nós olhamos... Senhor, nós pedimos que, acima de tudo, Teu Espírito Santo que nos santifica, nos envolva nesse momento. A nós que estamos aqui, a quem reze conosco, que venha sobre nós agora, Jesus, a Tua graça santificante. Teu Espírito Santo, amigo de nossas almas, venha sobre nós. Tu és o santificador, amigo que caminha em minha alma, conhece minha história. Tu que lês o meu interior de um jeito que eu nem sei fazer, mas Tu és Deus. Espírito Santo que és Deus, envolva-nos agora e realiza em nós a obra maior, santificando-nos, porque Tu és o santificador. E não podemos começar esta oração sem pedir o mais importante. Vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nossa mente, vem sobre o nosso coração, envolva a nossa vida, a nossa história, nossos sentimentos, nossas palavras. Envolva-nos, Espírito Santo, e rezando assim nós temos plena confiança de que pedimos segundo a Tua vontade. Teu desejo, Senhor, é santificar-nos. Vem, Espírito Santo. Queremos Te dar graça, Senhor, porque ressuscitando dos mortos, Você tornou tudo possível. Obrigada, Senhor, porque essa vitória sobre a morte tornou possível que um grande pecador se torne um santo. Obrigada, Senhor, porque cada um de nós que estamos aqui, cada uma das pessoas que estão em casa, somos candidatos à santidade. Por Tua graça, Senhor, porque isto é possível, porque apoiados nos Teus braços, na Tua mão, nós podemos caminhar e chegar, Senhor, a uma vida que nós aguardamos tanto na eternidade ao Teu lado, Jesus. Quero pedir, Senhor, a graça da oportunidade. Senhor, Tu és o Deus do momento de agora, de hoje. Rezando, Senhor, com a Adriana e com a Magda, nós queremos rezar por quem reza conosco agora e vive uma circunstância do absurdo, do incompreensível, e recebe agora. Nós pedimos por Tua graça, Senhor, a compreensão de que é chegada a hora da santidade. Neste momento onde a gente nada entende, neste momento onde o nosso primeiro humano desejo é fazer com que as circunstâncias mudem para que a gente corresponda ao que Deus planta no nosso coração. Senhor, Tu és o Deus deste momento. Por isso quem reza conosco agora, nós rezamos com você que rezando conosco sofre, rezando conosco não entende, rezando conosco está doente, rezando conosco tem interrogações enormes, perguntas sem resposta alguma, para que, pela graça de Deus, cedamos à ação do Espírito Santo que age em nós e Ele receba de nós agora o nosso sim. Sim, Senhor. Nós oferecemos a Ti o nosso sim. Pelas mãos da Virgem Maria, nós dizemos: sim, Senhor, faça sim, em nós segundo Tua vontade. Senhor, dá-nos a graça de acolher o que para nós é impossível. Dá-nos a graça de dizer sim àquilo que é impossível. Torna-nos livres no amor, Jesus.
E assim a gente encerra, agradecendo bem juntinho aqui. Ricardo, Magda, Sueli, muito obrigado. Queremos ser livres para amar. Amém. Com teu amor, Senhor, vem surpreender-me. Com teu olhar, Jesus, vem conquistar-me e te amarei sem medidas, te adorarei sempre mais.